Paz do Senhor, meus irmãos, vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos continuar no livro de Isaías, capítulo 6, onde a gente parou, né? Peço aos irmãos que relevem quaisquer comentários, né, que não são provenientes da palavra de Deus, né? Já sabem, né? Capítulo 6 de Isaías diz, versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, né? Versículo 1 diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vamos para a interpretação do versículo 1. Esse ano foi aproximadamente 740 a.C., né? 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao 21. Isaías deve ter profetizado antes disso, né? Mas agora ele teve uma visão de Deus, foi purificado, recebeu uma chamada específica de Deus para pregar a sua palavra a um povo espiritualmente cego, surdo e insensível. O versículo 1 diz assim, eu vi ao Senhor. Isaías, por esta visão do Senhor, teve uma compreensão correta da sua mensagem chamada. A visão revelou um dos temas principais do livro, a saber que a glória, majestade, santidade de Deus requer que aqueles que a Ele servem devem também ser santos. Da mesma forma, as igrejas dos nossos dias também precisam de uma visão de Deus no seu meio, como o Senhor santo e juiz de todos. O reconhecimento da necessidade da sua obra santificadora em nossa vida acompanhará infalivelmente tal visão. O resultado de tal visão sobre nós pode ser semelhante à de Isaías: confissão com quebrantamento, purificação gloriosa e chamamento poderoso da parte de Deus, no tocante à sua vontade e chamada. Nota no versículo 5 e 8, né? E Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 17, né, meus irmãos? Então aqui está falando que um dos temas principais, né, dessa revelação é glória, majestade e santidade de Deus, né? Requer que aqueles que a Ele servem devem também ser santos, né? Da mesma forma, as igrejas dos nossos dias também precisam ter uma visão de Deus, né? Ser santo, já falei, né? Ser santo é a gente voltar ao Senhor em arrependimento, né? Não é ser santo de, eu sou santo, eu não vou pecar nunca. Não, todo mundo vai pecar, mas somos pecadores redimidos. E por que somos pecadores redimidos? Porque voltamos ao Senhor com arrependimento sincero e resistimos ao mal, né? Então essa santidade que está falando, né? No versículo 2 diz assim, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Aqui está falando sobre serafins. Trata-se de seres angelicais, de ordem superior, serafins. Deve ser outro nome dos seres viventes revelados em outras palavras das Escrituras, né? Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 9. Sem título, literalmente, seres ardentes. Pode denotar sua pureza, uma vez que servem a Deus continuamente, em derredor do seu trono. Refletem de tal maneira a glória de Deus que parecem arder em chamas. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que eu já falei isso, né? Para quem não sabe, né? No mundo espiritual é assim. O mundo espiritual existe uma hierarquia, né? Não é a pessoa quando fala em anjo, a pessoa não entende, né? Mas existe uma hierarquia, existe uma patente. É igual no exército. No exército você não começa como soldado? Pois é. Aí tem o major, que é lá em cima, aí também tem o tenente. Pois é, no mundo espiritual também tem uma patente, né? Cada anjo tem a sua patente, né? Então, basicamente é isso. Então não vou entrar em detalhes, que eu já gravei o vídeo sobre anjos lá no canal. Basicamente é isso. No versículo 3 diz assim,
E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A principal característica de Deus revelada a Isaías é a sua santidade, que significa sua pureza de caráter, separação do pecado e sua repulsa a tudo que é mal, né? E aqui está notando assim, os atributos de Deus, que é um estudo que eu já gravei no canal, né? A santidade absoluta de Deus deve ser proclamada nas igrejas, assim como é nos céus. Amém. Vamos para o versículo 5 agora. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém. Então aqui diz: Isaías, ao contemplar a santidade de Deus, imediatamente reconheceu sua própria imperfeição e impureza. Sobretudo, quanto às suas palavras, né? Tiago capítulo 3, versículo 1 e 6. Reconheceu também as consequências de ver Deus face a face, né? Êxodo capítulo 33, versículo 20. E ficou assombrado. Deus então purificou os seus lábios e o seu coração. Levítico 16, capítulo 16, versículo 2. Jeremias capítulo 1, versículo 9. E o tornou apto a permanecer na sua presença como servo e profeta do Santo de Israel. Todos aqueles que se acercam de Deus precisam reconhecer o perdão dos seus pecados, né? Precisam receber o perdão de seus pecados e a purificação do seu coração pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22. Pois somente Deus pode nos tornar puros como Ele mesmo requer, né? Aqui está citando um estudo sobre a regeneração. No canal já tem estudo, né, sobre regeneração. Também eu já gravei até uma live sobre regeneração também no canal. Eu quero notar algo interessante, né? A gente vê que não é qualquer um, né, que fala com Deus face a face. Por exemplo, quando Moisés, se eu não estou enganado, né, subiu no monte, quando ele desceu, ele tinha uma luz refletindo o rosto dele, sabe? Uma luz muito grande que refletia o rosto dele. Então aqueles homens ficaram assustados assim, né? Então eles construíram um véu para ele e, né, colocaram um véu no rosto dele, até que aquela luz foi passando devagar, né? Conforme o tempo foi passando, foi sumindo. Então, meus irmãos, a gente vê que a consequência de falar com Deus face a face, ela muda, né? Ela dá um certo poder, né, espiritual ao ser humano, né? Então, meus irmãos, aqui tá falando que primeiro a gente tem que estar apto a isso, né? Tem que estar apto. E aqui tá falando como a gente torna apto, né? Todos aqueles que se acercam de Deus precisam receber o perdão dos seus pecados e a purificação do seu coração pelo Espírito Santo, né? Essa purificação, meus irmãos, já é a regeneração que o Espírito Santo de Deus faz na pessoa, né? E faz a pessoa virar uma nova criatura. Hebreus capítulo 10, versículo 19, versículo 22. Pois somente Deus pode nos tornar puros, como Ele mesmo requer, né? Então é necessário. Então não é qualquer um, meu irmão. A gente tem que entender isso. Não é qualquer um que tem essas experiências assim. Tem que ser o pecador redimido. Se for o pecador redimido, amém. Agora, se for um simples pecador, eu acredito que dá ruim para ele, hein? Perigoso até ele morrer lá, que ele vai receber uma carga, um poder grande lá da parte de Deus, que ele não está preparado lá. Perigoso ele nem voltar vivo para contar a história. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Só depois de purificado é que Isaías foi designado profeta, né? Esse trecho nos faz lembrar a grande comissão de nosso Senhor ressurreto, que ordenou proclamar o evangelho da salvação a todo mundo, né? Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Se aquela ordem de sair apoderar-se
do nosso coração, devemos responder da mesma maneira que Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, se o Senhor te chamar aí, ó, para fazer a obra aí, você tem que falar isso com Deus, né? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Você tem que colocar em submissão, né? A serviço do Senhor. Então aqui a gente já vê algo interessante, né? Que para a gente se chegar a Deus, para ter essas experiências grandiosas, a gente tem que ser o quê? Um pecador redimido. Então aqui também a gente já falou como se torna um pecador redimido. Falamos também do anjo, né? Serafim. Apesar que eu já quero enfatizar para os irmãos que nós não devemos adorar anjos, devemos adorar a Deus, né? Mas existem os anjos, sim. Então o que acontece? O mundo espiritual ele é extremamente organizado, né? É como eu disse antes, é como se fosse um exército. O exército não tem várias patentes? Soldado, cabo, tenente, major. E isso serve, quando eu digo mundo espiritual, isso serve tanto, né, para a luz como para as trevas. As trevas também são exatamente assim, eles têm essa organização também. Então tem um demônio lá, por exemplo, aquele demônio que os apóstolos não conseguiram expulsar, né? O Senhor Jesus mesmo disse, né? Tem casta. O que é casta? Espécie, tipo, né? Tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Isso mostra também que o lado deles, né? O outro lado também tem um certo nível, né? De atuação, né? Que tem um demônio que tem a maior patente e os demônios de menor patente. Os maiores mandam nos pequenos, né? Basicamente eles são designados pelos maiores. O mundo espiritual, eu acredito que eu não sei se de fato, né? Eu não sei se tem base bíblica para me chegar e falar que um anjo serafim manda no outro anjo pequeno. Eu não sei se eu posso falar isso, mas é Deus, né? Eu acho que Deus que ordena cada anjo para bater lá de frente com a potestade, né? Naquela passagem de Daniel que a gente estava lendo, né, na live, a gente viu isso, né? Tinha um demônio atrapalhando a oração de Daniel. Atrapalhando não, gerando imposição, né? Tava dificultando. Aí já tinha um anjo lá. Só depois que Deus mandou outro anjo, né? Que foi o anjo Miguel, com a patente maior do que aquele outro anjo que estava guerreando, que o mal foi jogado por terra. Então aqui a gente vê, né, que tem uma organização entre esses seres, né? Tem essa organização. Versículo 9 diz assim: então disse ele: vai e dize a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Deus avisou a Isaías que o povo ia rejeitar a sua mensagem e continuar indiferente ao chamado profético ao arrependimento. Sua pregação até faria seus corações se endurecerem ainda mais forte contra o Senhor, né? Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 4, versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 10. Mesmo assim, Isaías teria que pregar fielmente a mensagem impopular do juízo, né? Haveria, no entanto, um limite para seu espinhoso ministério. Os juízos a serem infligidos através de Senaqueribe, né, em 1701 a.C., como diz o versículo 11 e 12, né, levariam em Jerusalém a fé e a obediência. E como resultado, Isaías poderia ter um povo como resultado, Isaías poderia ter um novo ministério durante os 15 anos concedidos por Deus a Ezequias, né? Então, basicamente é isso. No versículo 13 diz isso. Vamos ler o versículo 13. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficaram firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Amém. Amém. Então deixa eu alertar os irmãos aqui. A gente está falando aqui sobre demônios, né? De alta patente, de baixa... Irmão, independente se o demônio é de alta patente, de baixa patente, o nosso Deus tem poder
muito, mas muito, não tem nem como comparar, de tão maior que ele é. Nosso Deus tem todo o poder. Então, meu irmão, a gente não deve temer, mas nós não podemos subestimá-los, né? Nós não podemos subestimá-los. Não podemos, então a gente tem que se preparar. Como? Fugindo, apartando do pecado, do mal, renunciando à nossa carne, jejuando, orando, lendo a palavra de Deus, né? Renunciando o nosso eu interior, que são o nosso orgulho, por aí vai, né? Então, em tanta coisa, vaidade, por aí vai. A gente tem que renunciar a essas coisas. Aí, quanto mais a gente buscar o Senhor, mais forte a gente vai ficar, né? Agora, né? A gente não pode... Tem muita gente que eles menosprezam, né? Por exemplo, no livro de Atos, você quer ver um exemplo disso? Vou abrir aqui para você agora. Quem foi o tolo que menosprezou, né? Menosprezou os demônios. Ele menosprezou os demônios, né? Ele menosprezou. A gente não pode colocar poder sobre eles, falar que eles são maior do que Deus, mas eles têm sim o seu nível de atuação lá, nas trevas lá. E se tiver de qualquer jeito, meu amigo, já era. Olha aqui que diz aqui no livro de Atos. Presta atenção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é aqui mesmo. Olha aqui o que diz no livro de Atos, capítulo 19. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, olha só, hein, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro vós, por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E soltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus, sabe o que é nu? Nu é ficar pelado, ficou pelado e ficou ferido, fugiam daquela casa. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que a gente não deve subestimar? Esse tal exorcista judeu ambulante, esse homem tolo, só porque viu Paulo expulsando o demônio, chegou pro demônio e falou assim: em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele, demônio. O demônio bateu o olho nele assim, ó: rapaz, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus que Paulo prega, mas quem é você para me expulsar? O demônio foi para cima dele, o demônio deu um couro nele, e ainda arrancou a roupa dele, ficou pelado, envergonhou na frente de todo mundo. Vocês estão vendo que não é qualquer um que lida com isso? Tem que estar preparado, tem que estar com a vida no prumo. Não tiver com a vida no prumo, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Entendeu? Então esse demônio aqui, ele não obedeceu, né? Tem gente que fala assim: mas ele está falando o nome de Jesus. Aqui, ó: esconjuro vós por Jesus, a quem Paulo prega. Esconjuro vós por Jesus, a quem Paulo prega. Não, o nome de Jesus é santo, o demônio tem que obedecer, meu amigo. Se o cara está em adultério, em prostituição, vai expulsar demônio, você tá de brincadeira, né? Tá fazendo aquilo que o demônio gosta, você acha que o demônio vai respeitar ele? O demônio tem que ser obrigado a respeitar se o cara tá com a vida em santidade diante de Deus. Aí tem que ser obrigado a respeitar. Ele não tem outra escolha, porque tem fogo que queima ele, entendeu? Ele tá sob a autoridade de Deus. Agora me vem um cara, me vem um sujeito que mata, rouba, tá metendo um chifre na mulher dele, coloca a mão na cabeça de demônio para expulsar e fala que qualquer um expulsa demônio. Irmão, eu não acredito assim que a pessoa possa viver uma vida em pecado para a morte espiritual sem se voltar arrependimento para Deus e continuar fazendo o ministério de expulsar demônio. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que o demônio não vai obedecer nunca, porque aqui não obedeceu esse ambulante, né? Porque esse ambulante também estava com a vida tudo desconcertada, com certeza.
Com certeza ele estava, né? E a gente vê também os discípulos de Jesus, quando foram expulsar o demônio, o que o demônio falou? Ele não conseguiu expulsar o demônio, né? E Jesus diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Ou seja, eles não estavam orando, não estavam jejuando. Também não estavam preparados para expulsar aquele demônio, né? Então, meus irmãos, tem que ter preparação. Não tiver preparação espiritual, não adianta. Esse negócio aí de libertação aí não é para qualquer um. Não é para qualquer um mesmo. Então agora que a gente já falou um pouco sobre essas coisas de libertação, sobre o reino espiritual, sobre a classe, né? Vamos ir para o versículo 13, a santa semente. Versículo 13. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será firmeza dela. Deus confortou Isaías ao dizer-lhe que um pequeno remanescente do povo creria e seria preservado. Um novo Judá, que seria chamado santo, ia surgir e através dele Deus executaria o seu plano de salvação para o mundo. Semelhantemente, sobre o novo concerto, Deus julgará uma igreja que for apostata e levantará um remanescente santo que permanecerá fiel a ele e a sua palavra, né? Aqui está falando um estudo sobre a mensagem de Cristo às 7 igrejas. Já está gravado no canal, né? Então vamos lá. Capítulo 7, versículo 1 a 25. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Versículo 25 agora. Aqui está falando aqui sobre um estudo do profeta no Antigo Testamento, mas se eu acredito que eu gravei. Se eu gravei, tá lá no canal do YouTube, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, 25. Ué. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas, se não irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Vamos ver. Cerca de 734 a.C., os reis de Israel e da Síria atacaram Judá. Isaías disse ao rei Acás de Judá que confiasse em Deus para o livramento. Acás, no entanto, recusou a oferta divina de um sinal milagroso e em vez disso buscou a ajuda da Assíria, né? 2 Reis, capítulo 16, versículo 5 e 18 fala sobre isso. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 16 e versículo 21 fala sobre isso. Ainda assim, o Senhor deu sinal a toda a casa de Davi, o nascimento do Emanuel, versículo 13 e 17. Nessa ocasião, Deus fez fracassar a invasão de Judá pela Síria e Israel, mas posteriormente ele enviou os assírios e babilônios para assolarem a terra, né? Versículo 7, capítulo 3. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Zear, Jazube, saiam ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. O filho do nome mais velho de Isaías significa um remanescente voltará. Esse nome ressaltava a intenção de Deus de preservar um remanescente fiel entre o povo para consumar o plano de salvação. Isso daqui até hoje, meu irmão, Deus sempre conserva alguns pequenos, né? Alguns pequenos para poder ficar como remanescente fiel. Então você olha de um lado para o outro, você fica até assim, ah, meu Deus do céu, é tanta coisa, tanta igrejinha mundana que foi corrompida pelo mal, pelo pecado. Será que tem alguém ainda que é servo de Deus? Tem. São muito poucos, mas tem. E esse servo de Deus são o remanescente fiel, né? A igreja
remanescente fiel de Israel, né? Deus sempre deixa, irmão. Deus sempre deixa o remanescente fiel. A gente aprende com isso em toda a palavra de Deus. A gente vê que sempre tiveram pequenos povos, pequenos servos de Deus valorosos aos olhos do Senhor, que ficaram para poder pregar a remissão de pecados, né? A respeito dessa coisa de expulsar demônios, né? Eu sei que vai ter algumas pessoas que vão discordar comigo, né? A respeito do que a gente leu, mesmo a gente lendo o livro de Atos, né? A palavra de Deus, eu sei que sempre vai ter. Irmãos, o que acontece? Ímpio expulsa demônio? O que você acha? A gente sabe que no mundo espiritual, né? A gente acabou de falar aqui, né? Que existe uma hierarquia. Então o que pode acontecer? Dentro de uma pessoa a gente sabe que pode ter muitos demônios, né? Pode ter mais de milhões. Então o que pode acontecer? Às vezes a pessoa está orando ali, o demônio pode fingir que foi embora, né? Ah, irmão, eu não acredito, com sinceridade com vocês, eu não acredito. Se a pessoa tiver, de qualquer jeito, pecado condenava a morte espiritual, mesmo falando em nome de Jesus, eu não acredito, tá? Eu não acredito mesmo. Principalmente por causa do livro que a gente leu, Atos capítulo 19. Esse exorcista pagão tentou expulsar o demônio e não conseguiu. Então por que seria diferente nos dias atuais? Né? Seria diferente? Eu acho que não. Então não acredito. O que pode acontecer é que o demônio é o rei da mentira, né? O pai da mentira. Então o cara tá lá, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Aí fica tranquilo lá, uma pessoa, para de rastejar, para de gritar, para de grunhir, para de babar, né? Para de se esbotifar no chão lá. Aí a pessoa acha que foi embora, né? Inclusive tem alguns irmãos que eles têm um dom, já falei antes sobre esse dom, né? Esse dom tá lá no livro de Atos, discernir espíritos. Então eu já vi, e parecia que o demônio tinha ido embora. Ele olhava, batia o olho e sentia que ele estava lá ainda. Ele começava a expulsar lá o inimigo, em nome de Jesus, né, claro. Meu irmão, necessário a gente estar trajado de obediência e com santidade para a gente lidar com essas potestades aí, viu? Não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Vai um desses crentes aí, carnalzão, expulsar demônio pra você ver o que acontece. Vai. E vai com a gravatinha bem comprida que você vai ver. Vai puxar a gravata, vai enforcar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Versículo 8 diz: mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 75 anos, Efraim será quebrantado, e deixará de ser povo. Interpretação do mesmo. Israel, também chamado Efraim, foi vencido lá em 722 a.C. pela Síria, que trouxe colonos estrangeiros para aquela terra, para fim de casamento misto com os poucos israelitas ali deixados. A mistura racial resultante disso deu origem aos samaritanos, né? Você pode ver lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, versículo 34. João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 42. Versículo 12. Acas, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. O profeta Isaías aconselhou Acas a não confiar. O profeta Isaías aconselhou Acas a confiar em Deus para um livramento. Acas rejeitou o conselho e resolveu confiar no seu limitado raciocínio e procurou a ajuda da Assíria, né? 2 Reis, capítulo 16, versículo 5 a 18, 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 16 a versículo 21. Então aqui, meu irmão, a gente já fez até uma live falando sobre isso, né? O ser humano, ele possui uma limitação no seu raciocínio, no seu intelecto, né? Então, se você ouve do médico uma resposta absoluta falando que você não tem mais cura, entenda isso como uma verdade universal, eu acho errado. Ah, mas aí eu vou ter que abrir mão dos meus remédios? Vou ter que parar de tomar remédio? Não. Mas, entenda uma coisa. Deus é o único que pode decretar o fim meu e o fim seu. Nenhum ser humano borra-bota tem essa capacidade não, tá? O ser humano não sabe nem o que vai ser dele amanhã. Como é que ele vai decretar o fim de uma pessoa? Ah, Pedro, mas se ele estiver inspirado pelo Espírito Santo, aí já é outra coisa, né? Aí já é outra coisa. Eu não sei, né? Porque que o Espírito Santo, né? Pessoa inspirada pelo Espírito Santo vai declarar o fim de alguém. Sei lá, não sei também se a pessoa pecou para a morte, aí cada um que sou cada um, né?
Não vou entrar em detalhe, não vou opinar sobre isso, mas, meu irmão, o que vocês têm que saber é isso. Quando o ser humano coloca um ponto fim na nossa história, Deus apaga esse ponto final, transforma em uma vírgula. Versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Vamos para a interpretação do mesmo. Virgem, né? Na língua original, o termo pode significar virgem, ou mulher jovem, em idade de casar. A aplicação imediata desse sinal seria uma nubente que fora virgem até a ocasião do seu casamento, antes do seu filho ter idade suficiente para distinguir entre o certo e o errado. Os reis da Síria e de Israel seriam destruídos, né? Você nota no versículo 16. O pleno cumprimento dessa profecia ocorreu quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Mateus capítulo 1, versículo 23. Maria era virgem e permaneceu virgem até a ocasião do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. A concepção do seu filho deu-se mediante um milagre do Espírito Santo, e não pela ação de homem algum, né? Você vê isso no versículo de Mateus capítulo 1, versículo 16, versículo 23, e Lucas capítulo 1, versículo 35. O filho da virgem deveria se chamar Emanuel, que significa Deus conosco, né? Acredito eu que significa Deus conosco, tá? Entre aspas aqui. Mateus capítulo 1, versículo 23, tá falando, Mateus capítulo 1, versículo 23. Este nome revestiu-se de novo e profundo significado com a vinda pessoal ao Filho, né, do Filho unigênito de Deus. João capítulo 13, versículo 16. Já quero enfatizar aqui, tá? Maria foi uma mulher muito abençoada, mulher virtuosa aos olhos de Deus, né? Muita gente fala aí sobre mulher virtuosa. Maria foi essa mulher virtuosa, né? Entretanto, todavia, ela não foi santa não, tá? Não confunda as coisas. A gente deve adorar Jesus e não ela, né? Ela só foi usada para Jesus nascer. Tem muita gente que está adorando ela, né? Eu respeito o livre-arbítrio, mas que temos que adorar é Jesus. Jesus Cristo e o Deus de Israel, que é Jeová. Maria foi apenas uma mulher que foi usada por Deus. Era uma mulher abençoada, né? Isso não diminui o valor dela como mulher, era uma mulher virtuosa, abençoada, mas não passa disso, santa ela não é não. Versículo 3, capítulo 8. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maher-Zalal Asbaz. Eu acho que é assim que fala. O significado do nome do segundo filho de Isaías, né? É rápido, presa, veloz ao despojo. O significado dele. Conforme vemos literalmente no versículo 1, aquele nome prediz não somente a destruição e queda da Síria pela Assíria, né? 732 a.C., como também o mesmo destino para Israel, 722 a.C. Amém. No versículo 6 diz assim: portanto, este povo desprezou as águas de Siloé, que correram brandamente com Rezim, e com o filho de Remalias se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Versículo 8. Emanuel. Em meio à profecia de Isaías, o Espírito anuncia uma esperança futura, né? Não importa o que houver, os fiéis de Deus não precisavam ter medo, porque Emanuel, né? Deus é conosco. Era a proteção de todos os que nele confiassem. Emanuel, portanto, é a garantia permanente do povo de Deus
no decurso da história, passada, presente e futura. Mateus capítulo 1, versículo 23. Versículo 12. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Aleluia, glória a Deus. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Aleluia, glória a Deus. Então diz assim, conjuração. Isaías tinha procurado persuadir Judá a buscar a Deus, ao invés de buscar ajuda no estrangeiro. Foi acusado de conspiração e traição. Semelhantemente, no decurso da história da igreja, aqueles que procuram manter a igreja distante do humanismo e de um cristianismo antibíblico, e ao mesmo tempo trazê-la de volta ao seu poder, santidade e a missão originais, frequentemente são alvos de perseguição e repúdio. O profeta não devia temer ninguém. Ele foi exortado a temer somente ao Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, olha que interessante. Aqui está falando a respeito disso, né? Quer ver? Frequentemente são alvo de perseguição e repúdio. Quem que são? Aqueles que, no decurso da história, a igreja, aqueles que procuram manter a igreja distante do humanismo. O que é humanismo, gente? Conceito mundano. Eu gravei um vídeo ontem, né? No canal, lá no YouTube. Conceito mundano. Humanismo. Filosofia humana, né? Platão falando sobre essas coisas, sabe? Filosofia humana. Tem muita gente que coloca isso para dentro da igreja. Então aqui está falando que a filosofia humana, né? Aqui está falando a respeito disso. Aqueles que procuram manter a igreja distante do humanismo e de um cristianismo antibíblico e ao mesmo tempo trazê-la de volta ao seu poder, santidade e missão originais, frequentemente são alvos de perseguição e repúdio. Olha aí, meu irmão. E aqui está dizendo, né? O profeta não devia temer ninguém. Ele foi exortado a temer somente ao Senhor dos exércitos. Então, meu irmão e minha irmã, se você tiver essa missão aí de trazer a missão original da igreja, não tema diante do inimigo, porque eles são apenas carne, né? Apenas carne. E o demônio que usa eles são apenas marionetes na mão do demônio, né? Mas aqui a gente tem essa missão, né? Que não devemos temer a ninguém, somente ao Senhor dos exércitos, porque estamos conscientes que estamos fazendo a obra do Senhor verdadeira e original. Não para poder ganhar bens materiais, não para poder distorcer a palavra de Deus, mas para poder libertar as pessoas do pecado e levar para poder morar no céu, né? Essa é a missão original da igreja. Fora isso, não tem nada com a palavra do Senhor, tá? Igreja é o quê? Arrependimento de pecado, reino dos céus, não é? Esse é o padrão original, né? Mas muitos são aqueles que trocam, né, o padrão original para poder colocar o quê? Bens materiais, enfim. Já falei tanto sobre isso, né? Mundanismo, por aí vai. Então não vou entrar em tanto detalhes sobre isso. Versículo 16. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos, né? A grande maioria do povo de Deus vivia na apostasia, mas um remanescente permaneceu fiel. Discípulos que faziam a vontade do Senhor. Estes foram chamados para preservar a palavra de Deus. Em todos os tempos, os verdadeiros discípulos do Senhor, aqueles em cujos corações está a palavra, precisam lutar pela verdade imutável de Deus e transmiti-la à geração seguinte. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, muitos são aqueles que falam que a palavra de Deus foi corrompida, né? Foi corrompida nada não, irmão. Não foi corrompida porque o Senhor falou que ninguém mudaria a palavra dele. Hoje, essa Bíblia aqui que nós temos consciente que é a mesma palavra. A mesma palavra não mudou. O que mudou foi o ser humano. E mudou para pior. Mudou para pior. Aqui fala no livro de Mateus, capítulo 27, o suicídio de Judas, né?
Então fala aqui, versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, né? Dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa isso é contigo, né? E aqui fala, Judas ficou sabendo que suas ações pecaminosas levariam à morte de Jesus. Da mesma forma, nossas ações inevitavelmente afetam os outros, para o bem ou para o mal. Muitos atos que iniciamos não poderão mais ser sustentados e seus resultados nocivos e destrutivos nos afetarão, bem como a outras pessoas. É de máxima importância que evitemos qualquer ação ou plano que possa ter consequências danosas em potencial, né? E aqui fala que Judas se enforcou, retirou-se se enforcar, né? Versículo 27, deixa eu dar uma olhada aqui. Versículo 27, não, versículo 5. Mateus declara que Judas foi se enforcar, né? Aqui fala a respeito disso. Declara que Judas foi se enforcar. Atos capítulo 1, versículo 18, registra que ele morreu ao cair. O que Judas provavelmente fez foi lançar-se sobre uma estaca pontiaguda. Naqueles tempos, o indivíduo morria pendurado por crucificação ou empalação, né? Então, a respeito disso, basicamente, que ele traiu Jesus, né? Basicamente, resumidamente, é isso. Ele traiu o nosso Senhor. E a Bíblia diz que aquele que trair Jesus, né? A palavra de Deus diz que aquele que trair Jesus é melhor que nem tenha nascido, né? Nem tenha nascido. Aqui em Mateus capítulo 28, nós temos mais uma passagem aqui a respeito, versículo 10, né? Capítulo 28, versículo 10. Presta atenção. Então Jesus disse-lhe, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Lá me verão. Não temais, porque estas mulheres não deviam ter medo. A declaração do anjo nos dá a resposta. Pois eu sei que buscais a Jesus. Versículo 5. As mulheres permaneceram leais a Jesus. Quando o mundo o desprezou e o crucificou. Quando Cristo voltar para buscar os seus fiéis, estes não terão motivo para temer, se também permanecerem leais a Ele. No meio de um mundo que rejeita o seu amor, a sua salvação e sua santa palavra. João expressa essa verdade em 1 João capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, meu irmão, que coisa linda. Então essas mulheres, né, a resposta foi, né, não deviam ter medo. E por que elas não deveriam ter medo, né? A declaração do anjo nos dá essa resposta. Pois eu sei que buscais a Jesus, né? Vocês entenderam? Elas buscavam a Jesus, então elas não deveriam ter medo. E aqueles que não buscam? Aí é sábio que esses tenham medo, e terão medo, né? Naquele grande dia eles terão medo. Muitos tentarão se esconder, né? Tentarão se esconder daquele grande dia, mas será em vão. No versículo 19 fala sobre o ide de Jesus. Eu vou falar sobre o ide de Jesus. O que é o ide de Jesus? Versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então está falando sobre o ide, né? Essas palavras constituem a grande comissão de Cristo a todos os seus seguidores, em todas as gerações, declaram o alvo, a responsabilidade e a outorga da tarefa missionária da igreja. A igreja deve ir a todo mundo e pregar o evangelho a todos,
de conformidade com a revelação do Novo Testamento, da parte de Jesus e dos apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 20. Essa tarefa inclui a responsabilidade primordial de enviar missionários a todas as nações. Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Hoje em dia eu vou te falar uma coisa, hein? Missionários a todas as nações. Tem missionário que nem no seu próprio bairro ele prega, né? Quem dirá em todas as nações, né? Mas enfim. Hoje em dia, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado, né? Pra gente não aceitar cargo aí, para ser só um status social, né? Porque a gente tem que usar o cargo. A gente recebe o cargo e tem que usar ele. Tem que fazer a missão daquele cargo, né? O evangelho pregado centraliza-se no arrependimento e na remissão, que é o perdão dos pecados. Lucas capítulo 24, versículo 47. Na promessa do recebimento de o dom do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 38, e na exortação de separar-nos daquela geração perversa, Atos capítulo 2, versículo 40. É ao mesmo tempo em que esperamos a volta de Jesus do céu, né? Atos capítulo 3, versículo 19 ao 20. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Olha que interessante. Vou até ler de novo. Esse daqui, meus irmãos, é a missão nossa como servo de Deus. Então presta atenção, qual é a nossa missão como servo de Deus, né? O evangelho pregado centraliza-se, o verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho? É bem material? Dinheiro? É lógico, né, que a obra de Deus, né, tem o dízimo, tem a oferta, mas eu estou falando além disso, né? E o dízimo e a oferta, ele não é o centro da adoração, da fé, da pregação. O centro é isso daqui, ó. O evangelho pregado centraliza-se no arrependimento e na remissão de perdão dos pecados, ou seja, pregação de remissão de pecados. Eu sempre falei isso, pregação de remissão de pecados, tem até vídeo gravado no canal. Então o que centraliza o verdadeiro evangelho? Pregação de remissão de pecados. Lucas capítulo 24, versículo 47. Na promessa do recebimento de o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. E na exortação de separar-nos desta geração perversa. Entendeu, irmão? E na exortação de separar-nos desta geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Meu irmão, tem muito crente aí que tá querendo socializar com o mundo, viu? Tem como socializar com o mundo não, irmão. Se você socializar com o mundo, você vai pecar contra Deus. Pode ter certeza disso. Ao mesmo tempo em que esperamos a volta de Jesus do céu. O propósito da grande comissão é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Esta é o único imperativo direto no texto original deste versículo. A intenção de Cristo não é que o evangelismo e o testemunho missionário resultem apenas em decisões de conversão. As energias espirituais não devem ser concentradas meramente em aumentar o número de membros da igreja, mas sim em fazer discípulos que se separam do mundo, que observam os mandamentos de Cristo e que o seguem de todo o coração, mente e vontade. João capítulo 8, versículo 31. Nossa, que palavra linda, hein? Essa palavra é maravilhosa. Maravilhosa. Então, meus irmãos, resumidamente, aqui está falando que Deus não está nem aí para número, tá? Tá nem aí para número. Tanto que se você for pregar numa igreja remissão de pecados, numa igreja mundana, as pessoas vão chegar e falar assim, o líder espiritual pode chegar para você e falar assim, mas você não vai pregar aqui não, porque muitas pessoas vão ficar iradas. Meu irmão, pregação de remissão de pecado, ela é extremamente essencial, porque o arrependimento só vem através dela, tá? Só vem através dela. Essa pregaçãozinha aí desses coach motivacional aí, que só fica pregando palavrinha doce como mel nas pessoas aí, isso daí, meu irmão, não serve pra nada. Não serve pra nada. Um monte de gente tá indo pro inferno com essa pregação aí. Um monte de gente que está indo pro quinto dos infernos com essa pregaçãozinha aí, tá? Não sei porque as pessoas se importam tanto com isso, né? Esse negócio de pregador destacado aí, famoso, né? Não precisa disso não, meu irmão. Na igreja Deus usa o mais humilde. O mais humilde ali, aquele que não sabe nem ler, Deus usa ele.
O cara quer pegar ele, pagar não sei quantos para ele poder pregar, como se ele fosse mais usado por Deus. Às vezes nem é, né? Por quê? Ué, por quê? Tá cobrando ainda, né? Ah, Pedro, mas se a pessoa mora muito longe, tem que pagar a despesa. Amém, mas irmão, sabe, eu nunca fui muito fã desse negócio. Tem que ser direto para vocês, tá? Esses famosinhos por aí, gospel aí, sabe? Deus usa qualquer um, meus irmãos. Na sua igreja, Deus tem alguém para poder usar também, entendeu? Tem necessidade não, só que tem uns que faz comércio, né? Tem uns que quer fazer comércio com esse troço aí. Esse negócio aí. Comércio gospel, né? Aí é complicado. Para poder atrair pessoas, né? Fazendo a igreja se tornar mais um, como eu posso dizer, mais um show, né? Mais um show para poder centralizado para poder atrair muitas pessoas, que esse pregador destacado que sai em jornalzinho, que sai em cartaz famoso, essa cantora é muito famosa, vai encher de gente. Meu irmão, o que adianta encher de gente, meu irmão? O que adianta encher de gente? Deus não tá nem aí, meu irmão. Deus ele não se agrada em quantidade. Deus ele quer qualidade. Do que adianta a multidão que não tem nem o Espírito Santo de Deus? Não tem nem o Espírito Santo de Deus. Não quer nem se arrepender. Só quer ali ouvir a cantora que é famosa, destacadona. Acabou, foi embora. A igreja esvaziou de novo. Adianta alguma coisa isso? Adianta. Então, meu irmão, aqui basicamente a palavra de Deus diz, né? Aqui está dizendo, ó. Não devem ser concentradas meramente em aumentar o número de seus membros da igreja, mas sim em fazer discípulos que separam do mundo, que observam os mandamentos de Cristo e que seguem de todo o coração, mente e vontade. João capítulo 8, versículo 31. Então, meu irmão, muitos são aqueles que querem fazer a casa de Deus espetáculo. Querem fazer da casa de Deus um espetáculo, sabe? Um espetáculo. Para poder juntar gente. Fazer festinha. É uma festinha atrás da outra, né? Uma festinha atrás da outra. Só para atrair pessoas, né? Deus não se importa com isso, não. O que Deus quer é isso daqui, ó. Fazer discípulos que se separam do mundo, que observam os mandamentos de Cristo e que seguem de todo o coração, mente e vontade. Separam do mundo, né? Separam do mundo. Quando tem essas festinhas aí que vem cantor de fora, esses cantores aí que ganham uma dinheirada aí, entendeu? Sabe, esses pregadores destacadão aí, eles correm tudo pra dentro da igreja. Agora depois que eles saem de lá, eles continuam? Continua ou não continua? Continua nada, rapaz. Continua nada. Eles metem o pé aqui, ó. Vaza. Vaza fora. Eles vão lá só para poder ver. Depois vão embora. Então muitos são aqueles que querem fazer a casa de Deus um espetáculo para atrair pessoas, né? Mas a casa de Deus, meu irmão, esse tipo de pessoa é crente carnal. Crente carnal não tem fundamento, não tem raiz no evangelho. Não tem. E muito difícil que eles se separem do mundo. Eles nunca se separam do mundo. Domingo tá na igreja, segunda-feira tá lá no carnaval dançando lá. Note-se ainda que Cristo nos ordena a centrar nossos esforços para alcançar os perdidos e não em cristianizar a sociedade ou assumir o controle do mundo. Aqueles que creem em Jesus devem abandonar o presente sistema mundano maligno e separar-se da sua imoralidade. Romanos capítulo 13, versículo 12. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, né? Também já gravei o vídeo A Separação Espiritual do Crente. E ao mesmo tempo expor a sua malignidade. Efésios capítulo 5, versículo 11. E ao mesmo tempo expor a sua malignidade. Os que creem em Jesus, os que creem em Cristo e no seu Evangelho devem ser batizados em água. Esse ato representa o compromisso que assumiram de renúncia à imoralidade e ao mundo, e à sua própria natureza pecaminosa, e de se consagrar sem reservas a Cristo e aos propósitos do seu reino. Atos capítulo 22, versículo 16 fala sobre o batismo em água. Cristo estará com seus seguidores obedientes através da presença e do poder do Espírito Santo. Devem ir a todas as nações e testemunhar somente depois que o alto sejam revestidos de poder. Olha que interessante.
devem ir a todas as nações e testemunhar somente depois que do alto sejam revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1, versículo 8. Acredito eu que significa o batismo no Espírito Santo, né? Não o batismo no Espírito Santo, o batismo pelo fogo do Espírito Santo, né? Tem diferença. Se você não sabe a diferença, eu já gravei um vídeo lá no canal, né? Sobre batismo, gravei sobre tudo lá, a respeito disso. E aqui na última passagem, né, de Mateus, ele diz: estou convosco. Essa promessa é a garantia de Cristo para os que estão empenhados em ganhar os perdidos e ensinar-lhes a obedecer aos seus padrões de retidão. Jesus ressurgiu, está vivo e pessoalmente tem cuidado de cada filho seu. Ele está contigo na pessoa do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 e versículo 26. E através da sua palavra. João capítulo 14, versículo 23. Não importa na tua condição, fraco, pobre, humilde, sem importância, ele cuida de ti e vê com solicitude cada detalhe das suas lutas e provações da vida e concede graça suficiente. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Bem como a sua presença para te dar vitória até o fim. Atos capítulo 18, versículo 10. Esta é a resposta do crente ante cada temor, dúvida, problema, angústia e desânimo, né? Que coisa linda, né, meus irmãos? Essa é a resposta que Jesus deixou pra gente, né? Quando a gente tiver dúvida, problema, angústia, desânimo, quando a luta vir, né? Você lembra dessa promessa aqui, né? Estou convosco, versículo 20. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus, né? O Senhor está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, meus irmãos. Mas aqui é algo interessante, né? Que aqui fala aqui sobre a comissão, né? Deixa eu ver. A grande comissão de Cristo, né? Que é o foco da igreja, onde deveria a igreja estar centrada, né? Na grande comissão que a gente leu aqui do verdadeiro evangelho. E aqui diz a respeito disso. Antes, né? Devem ir a todas as nações e testemunhar somente depois que do alto sejam revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou abrir Lucas aqui para a gente ver o que está escrito. Lucas capítulo 24, versículo 49. Mas eu creio que é o Espírito Santo, né? Eu creio que ele está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Vamos ver. Já abri aqui. 49 diz assim: e eis que sobre vós envio promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui está falando a promessa. Aqui está falando, a promessa de meu Pai refere-se ao derramamento do Espírito Santo. Foi o que eu falei, era o que eu imaginava realmente, mas eu queria ter certeza, né, para poder não ficar falando besteira. Então, meu irmão, está falando aqui, a promessa de meu Pai refere-se ao derramamento do Espírito Santo. Né, aqui está falando batismo no Espírito Santo. Vemos essa promessa no livro de Atos, né? Os discípulos aguardaram o cumprimento dessa promessa em oração perseverante. O crente atual que busca o batismo no Espírito Santo deve fazer a mesma coisa, né? Ou seja, aguardar o cumprimento dessa promessa em oração perseverante. Atos capítulo 1, versículo 14, né? Então, meu irmão, o batismo você adquire como? Oração perseverante, né? Oração perseverante. E aqui tá falando que antes da gente sair fazendo a obra de Deus aí, a gente tem que... É bom a gente estar com o Espírito Santo, né? É bom a gente estar batizado no Espírito Santo. Que aí a gente já tem um reforço maior. Qualquer coisa ali, né? Se pintar ali uma potestade ali, né? Pintar uma potestade ali, ser expulso ali em nome de Jesus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tá citando Atos. Atos capítulo 1, versículo 4 ou 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentarem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouviste,
Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, né? Então aqui está falando a respeito disso, né? Vamos lá. O prometido dom do Pai, o batismo no Espírito Santo. O cumprimento dessa promessa, no entanto, é descrito como ser cheio do Espírito Santo, assim batizado no Espírito e cheio do Espírito. Às vezes são usados como equivalentes nas Escrituras. A partícula grega que aparece nas permanentes textos do Novo Testamento leva com a tradução com ou no Espírito Santo. Em se tratando do batismo pentecostal, né? Eu sempre chamo, né, o batismo no Espírito Santo de batismo pelo fogo do Espírito Santo. Eu sempre chamo por isso. Este batismo com ou no Espírito Santo não deve ser identificado como recebimento do Espírito Santo na ocasião da regeneração. São duas obras distintas do Espírito, muitas vezes separadas por um período de tempo, né? Foi o que eu falei para vocês, né? Então tem que tomar cuidado. Quando você fala em batismo no Espírito Santo, as pessoas confundem a regeneração com o batismo pelo fogo. Por isso que eu falo batismo no Espírito Santo pelo fogo, porque aí já dá para perceber. Quando fala pelo fogo, as pessoas já sabem, né? Fogo é o batismo no Espírito Santo pelo fogo, né? Por quê? Aqui está falando sobre o sereis batizados no Espírito Santo. Batizados com água podem ser traduzidos batizados em água, né? Tá, aqui está falando que são duas obras distintas, né? Por exemplo, Espírito Santo não deve ser identificado como recebimento do Espírito Santo, né? Então uma coisa é o recebimento do Espírito Santo, selar a pessoa no Espírito Santo. Outra coisa é o batismo pelo fogo do Espírito Santo, né? A pessoa vai falar batismo no Espírito Santo, a pessoa não sabe se ele recebeu e foi selado e está passando pela regeneração do Espírito Santo, ou se ele está buscando ser batizado no Espírito Santo, pelo fogo, sabe? Igual Pentecostes. Pois é, eu chamo de fogo, que é muito mais fácil, batismo no Espírito Santo pelo fogo. Que aí você já puxa o Pentecostes e você já sabe de letra o que é. Então aqui fala que são duas obras distintas, né? Distintas, são diferentes no Espírito Santo, do Espírito Santo. Muitas vezes separados por um período de tempo. E aqui está falando a regeneração dos discípulos, né? A regeneração dos discípulos é um estudo que eu já gravei no canal que fala mais sobre isso, né? Se você deseja saber mais sobre essa diferença do batismo no Espírito Santo, batismo pelo fogo do Espírito Santo, regeneração, tá tudo lá no canal. Então aqui fala que demora um tempo, né? Às vezes demora um período de tempo até você ser batizado pelo Espírito Santo, através do fogo, né? Pelo fogo do Espírito Santo. Às vezes pode demorar um certo tempo. Então, meus irmãos, aqui a gente viu a respeito disso, né? A gente começou falando a respeito de mundo espiritual, né? A gente começou falando sobre a classificação dos seres espirituais, falando sobre o serafim, falando sobre demônios, né? E mais uma, falando agora sobre a grande comissão, né? O foco da igreja. O que é o foco da igreja? A grande comissão, é aquilo ali que eu falei para vocês. Não se preocupe, tá? Se vocês esquecerem isso, vai estar gravada essa live lá no canal do YouTube. Eu só não tenho tempo para poder postar, né? Só tem que ver o tempo aí. Então, para poder entrar mais no entendimento espiritual, como a gente começou falando sobre anjos, falamos sobre demônios, né? Sobre expulsar demônios. Agora vamos voltar a falar sobre isso. Marcos capítulo 5, versículo 2. Fala sobre o endemoniado Gadareno. Versículo 2 diz: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, né? Porque tendo sido muitas vezes prendido com grilhões e cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Olha só, meus irmãos. E os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Aqui já vemos a respeito da
característica, né, da pessoa que tem um demônio, né? Essa pessoa, ela tem uma força física anormal, sobrenatural. Aqui tá falando que ele arrebentava grilhões. O que é grilhões? Algemas de ferro, né? É como se fosse algemas de ferro, correntes de ferro, ele arrebentava com a mão. Que ser humano tem poder para isso, meus irmãos? Que ser humano tem poder para isso? Né? E aqui está falando, o endemoniado é uma pessoa que sofre opressão satânica. Atos capítulo 10, versículo 38. Ou influência da mesma origem, né? Devido a um espírito maligno habitar nela. As escrituras registram muitas ocasiões em que Jesus expulsou demônios, né? Tá, aqui está falando poder sobre o estudo, né? Poder sobre Satanás e os demônios. Se eu gravei, tá no canal do YouTube, né? Então, meus irmãos, aqui fala sobre esse endemoniado, né? Então, o que é um endemoniado? É uma pessoa que sofre uma grande opressão satânica, né? Ou alguma influência da mesma origem, né? Devido a um espírito maligno habitar nela. Então, a gente vê que tem pessoas que querem barrar, né? Endemoniado pulando, meu irmão. Você não vai querer peitar um cara que tá endemoniado, não, que você vai andar ruim. Você vai andar ruim. Aqui a gente já viu que eles têm uma força sobre-humana, né? Que eles estão arrebentando corrente de ferro, corrente, grilhões. O que ele vai fazer com você, que é um ser humano de carne? Você vai querer peitar ele, vai querer segurar ele? Você vê que tem a igreja que pula cinco obreiros para expulsar um demônio. Sai voando sapato, o demônio senta a mãozada no pé do ouvido do outro, manda o outro para longe, machuca os outros. Por que acontece isso? Por quê? Né? Aquele que está de frente, né? Tem que ter uma vida de santidade, meu irmão. Tem que estar andando com a vida reta diante de Deus. Se tiver de qualquer jeito, ele não vai respeitar mesmo. Ele tem que fazer gracinha, é lá no terreiro dele. Igreja não é lugar de fazer essa graça. A igreja não é lugar de fazer a graça dele, né? Então eu vou abrir aqui em Lucas, né? Para ver o que está escrito, né? Que ele está falando aqui. Lucas, capítulo 13, versículo 11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de algum modo endireitar-se, né? Tá falando sobre o espírito de enfermidade. Vamos lá. Jesus mostra aqui que certas enfermidades são efeito direto da ação ou opressão de demônios. Sofrimentos dessa mulher aleijada procedia de um espírito, um emissário de Satanás, né? Mateus capítulo 9, versículo 32, Marcos capítulo 5, versículo 1 e versículo 5. Então, meus irmãos, então aqui está falando, né, que alguns espíritos malignos, né, algumas opressões demoníacas, elas geram algumas enfermidades, algumas doenças na pessoa. É correto a gente falar que todo doente tem demônio? Não. Algumas enfermidades são da nossa própria carne. Mas sim, que alguns demônios eles atuam nessa área da saúde para poder colocar enfermidade na pessoa. Mas crente carnal, né? Crente carnal pega fácil, mas se for espiritual, meu amigo, vai gastar franga à toa, vai gastar velhinha à toa, não pega, não adianta. E ao contrário, viu? É perigoso essa pessoa que jogar uma maldição em um crente espiritual, essa maldição voltar para a cabeça dele, viu? De forma de juízo, que a mão de Deus é pesada. A mão de Deus é pesada. É pesada. Mexer com crente espiritual, meu irmão, é a pior desgraça que existe no mundo. Pode ter certeza. Vou aqui, deixa eu aqui ver aqui, que está citando aqui. Mateus capítulo 9, né? Mateus capítulo 9. Que versículo? Versículo 32 e versículo 33. 32. Ó, mais uma vez falando sobre isso, ó. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel, né? Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios.
Tinha que ser fariseu, né? Tinha que ser fariseu. Enfim, então aqui a gente já viu, né, sobre essas enfermidades. Os demônios colocam nas pessoas, no indivíduo, né? O indivíduo que não está preparado, no caso, né? Agora Marcos, deixa eu ver aqui que fala em Marcos. Tá falando Marcos aqui. Deixa eu ver. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Marcos 5, 1. Vamos ver. 5:1. Tá falando sobre o endemoniado de essa daqui a gente já falou, né? Sobre o endemoniado gadareno. Então aqui a gente vê, né, o tocante dessa palavra, né? A gente descobre mais sobre a característica do endemoniado. Que ele tem uma força, né? Quando ele está em possessão, opressão satânica, ele tem uma força sobre-humana, né? Mas que, se a pessoa tiver com o Espírito Santo, né, fazendo a vontade do Senhor, ele não pode tocar nem um fio de cabelo. Nem um fio de cabelo, né? Agora, se for um crente carnal, aí, meu amigo, vai cometer, vai passar por aquilo que aquele homem passou lá no Atos, lá, Atos 19. Vocês lembram o que eu falei? O que aconteceu com o exorcista pagão? Ficou pelado e ainda levou uma coça do demônio, né? Pois é. Pois é. É bem assim. Não é porque a gente está colocando o poder sobre ele. Não. A gente está falando a natureza dele. Analisando segundo a própria palavra de Deus. A gente não está colocando poder sobre nada. Ele age conforme Deus permite que ele age. Até o demônio ele age conforme Deus permite. Porque se a pessoa está com a vida toda errada, a própria pessoa que está dando brecha para o diabo, não é verdade? Então pronto, é o livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio. 9, 17 e 18, né? Vamos lá. 17. Mais uma vez, ó. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes. Coisa terrível, né? E vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Olha aí, meu irmão. E ele respondendo disse-lhes: Ô geração incrédula. Imagina o que ele ia dizer hoje em dia, né? Ô geração incrédula, até quando estarei conosco? Até quando vos sofrerei? Ainda, traz-o aqui. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando, soltando espuma pela boca, né? Ele ringia os dentes. Sabe o que é ringir os dentes? É assim, ó. E trincava os dentes, sabe? É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Meu Deus do céu. Tem muita gente falando, né? Ah, mas criança não tem demônio, né? Aqui, ó, desde a infância que ele estava endemoniado. Como é que você me explica essa palavra aqui? Foi o que eu falei, meu irmão. Criança nova de colo não possui a consciência do pecado, né? Mas conforme ela vai crescendo, né? Vai atingindo ali uma certa idade. Resumidamente, tá andando, tá falando, tá? Amadureceu a consciência, já sabe o que é pecado, né? Quando tem a consciência do pecado, pronto. Tem criança que não tem demônio. E perguntou ao pai dele quanto tempo há que sucede isto. E ele disse-lhe: desde a infância. Que ele estava sendo atormentado por esse demônio aí. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo ao pai do menino, chamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito maligno, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto,
de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por quê? Aqui é que é a pergunta, né, meus irmãos? Pois é, né? Aqui é a pergunta, né? Presta atenção. Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Mas qualquer um expulsa demônio. O nome de Jesus é santo, qualquer um expulsa demônio. Como é que você pode me interpretar essa passagem aqui em Marcos capítulo 9, né? Que os espíritos de Jesus não conseguiram expulsar, né? Vou até ler de novo, ó. Por que o não podemos nós expulsar? E Jesus disse, né? E disse-lhes: esta casta, o que é casta? Tipo, espécie de demônios. Já falamos aqui no começo da live, né? Mundo espiritual, né? Extremamente organizado, né? Então existe demônios. Patente baixa, patente alta. Já viu o exército? O exército não é o soldado, tenente, major, capitão? Pois é. No mundo espiritual a mesma coisa. E os anjos? Serafim, arcanjo, blá 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 blá. Pois é. Então aqui está falando. Ele pergunta, né? Por que não conseguiram expulsar os demônios? E ele fala: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Pois é, meu irmão. Pois é. E aqui está falando a respeito disso. Jesus não está dizendo aqui que para expulsar de certo tipo de espírito imundo, né? Para a expulsão de certo tipo de espírito imundo, era necessário o período de oração e jejum. O princípio aqui é outro, onde há pouca fé, há pouca oração e jejum, né? Mas, consequentemente, basicamente é a respeito disso. Por quê? Aqui está falando que não é necessário, não está dizendo que para expulsar certos tipos de demônio imundo é necessário um período de oração e jejum. Mas se o princípio aqui, que ele está falando, que é onde há pouca fé, há pouca oração e jejum, eu posso deduzir que aonde há muita oração e jejum, tem muita fé. Posso ou não posso? Ué, presta atenção. Jesus não está dizendo aqui que para a expulsão de certos tipos de espírito imundo era necessário um período de oração e de jejum. O princípio aqui é outro. Onde há pouca fé, há pouca oração e jejum. Mateus capítulo 17, versículo 19 e versículo 20. Onde há muita oração e jejum, resultante da dedicação genuína a Deus e a sua palavra, há abundância de fé. Se os discípulos tivessem uma vida de oração e jejum, como Jesus, poderiam ter resolvido esse caso. Meu irmão, aqui é onde a ferida dói, né? Aqui é onde a ferida dói. Crente carnal, meu amigo. Crente carnal quer ficar de tudo quanto é jeito dentro da igreja, né? Não quer mudar nada, não quer renunciar a nada. Pois é. O demônio é expulso porque o nome de Jesus é santo. O nome de Jesus é santo, sim. Os demônios conhecem. Mas explica para mim lá em Atos capítulo 19 o que aconteceu lá com aquele pagão lá, né? Que a gente leu lá. Porque como o nome de Jesus é santo, ele chegou pro demônio e falou assim: é em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele. O demônio olhou para ele e falou assim: eu conheço Paulo, conheço Jesus que Paulo prega, mas quem é você para poder me expulsar? Quem é você para me expulsar? O que o demônio fez com ele? Arrancou a roupa dele, deixou pelado, foi para cima dele e deu uma coça nele. Deixou ele todo machucado, envergonhou ele perante todo aquele povo. Meu irmão. Os crentes carnal tem que passar uma vergonha dessa. Deus que me perdoe falar isso. Mas tem que passar. Aí eles vão entender que é necessário apartar do pecado. Aí eles vão entender. Enquanto não passar uma vergonha dessa, não vai entender, não. Eu acho que não vai entender. Será que vai?
Então é aqui mesmo, né? É aqui, até aqui que eu queria deixar aqui para vocês, né? Então aqui a gente falou mais sobre o reino espiritual, né? Sobre espíritos malignos, expulsão de demônios. Falamos sobre anjo, né? Não entramos em detalhes sobre anjo, né? E nem sobre demônios, porque eu já gravei o vídeo no canal Anjos do Senhor, né? Acho que o estudo é esse, eu acho que é Anjos do Senhor. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se o nome do estudo é alguma coisa assim, Anjo do Senhor, Anjo de Deus, que eu falo mais sobre a classificação dos anjos, né? Alguma coisa assim a respeito. Anjos do Senhor, Anjos do Senhor, os anjos e o anjo do Senhor. Eu estudo lá no canal. E sobre o inimigo, né? Sobre os demônios e tal. Também falei sobre isso, né? O poder sobre Satanás e os demônios. Então tá tudo gravado lá no canal. Mastigadinho, mastigadinho. É só você abrir a boca e comer. Glória a Deus, aleluia. Abre a boca e come o rolo. Então, meu irmão, se você foi edificado, amém. Eu vou ficando por aqui, né?